Olá, irmãos de fé, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos no canal Luz e Lucidez. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho de Umbanda, de espiritualidade, para responder umas perguntinhas dos irmãos que ficaram aqui no canal e a gente está devendo resposta já tem um tempo, né? E quero aproveitar o momento para dizer que nós estamos pensando em marcar com vocês uma live para a gente tirar as dúvidas, responder ao vivo, porque assim nós não demoramos para gravar as respostas de vocês, não é verdade? Então na live vocês entram lá, perguntam tudo o que quiserem sobre espiritualidade, sobre vibração, sobre trabalhos espirituais, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas, né? Então essa série nossa de vídeo, de pergunta e resposta, ela não vai acabar nunca, porque sempre vai haver dúvidas, né? Principalmente agora que nós estamos num momento delicado, né, no país, no mundo, a respeito do Covid. Não tem como ignorar essa questão. Ela está atrelada à nossa vida e a tudo que a gente faz, né? E tá aqui de máscara, a mãe Fran de máscara aqui, para mostrar para vocês que nós temos que ser atento a tudo que precisa ser feito. Nós temos que tomar cuidado, temos que cuidar de nós, cuidar do próximo, porque isso é amor. É obrigação do espírito cuidar do corpo físico, cuidar da morada do teu espírito, né? Então, irmãos, vamos para as perguntinhas, né? Porque senão a mãe Fran fica falando aqui, que é uma coisa que ela gosta muito, né? Senão eu fico aqui comentando. Então, quero começar diretamente com as perguntas, deixa eu ler aqui. Eu tenho uma pergunta aqui curiosa, eu acredito, né, da Tainara Caroline, porque as pessoas têm, a humanidade, embora já convive com isso desde a sua criação, né, desde que o mundo é mundo, mas ainda temos muitas dúvidas, né, e receios e medos, né, e tem muita questão em cima do assunto morte. E ela pergunta aqui, qual é a morte mais dolorida para o espírito? Acidente ou doença? Qual delas que a alma sofre mais ou sofre menos? Então vamos lá, irmãos. Essa questão de sofrer na hora da morte, ela tem uma relação direta com o karma, né? Porque todos nós nascemos, reencarnamos novamente com um plano de redenção, um plano na qual você vai atravessar aquelas experiências para quitar seus débitos de vidas passadas. O karma, na verdade, é uma dívida espiritual, a gente já nasce com ele, já nasce devendo, né? Então, veja bem, e muitas vezes, dependendo do quanto você cumpre desse karma ao longo da tua existência, e dependendo das suas assertivas, dependendo daqueles erros que você acrescenta, aumenta mais ainda o karma, vai ser determinado qual morte que você vai ter. Porque se a morte for difícil, for sofrida, ela em si, a própria condição difícil dela, já vai purificando o tanto desse karma. Então assim, o sofrimento, as dificuldades, ela é purificação, são purificações para o nosso espírito que diminuem a nossa dívida espiritual com Deus e para com as pessoas onde nós cometemos os erros, para as pessoas que nós prejudicamos com os nossos erros. Então, eu posso sofrer mais na doença, né, e posso sofrer mais no acidente, eu já vou explicar a distinção, a diferença. Então, veja bem, geralmente, de modo genérico, eu poderia dizer que sofre mais na doença, porque na condição de acidente, 3 segundos antes da colisão do corpo, então seja lá você vai bater no caminhão, vai bater no muro, vai capotar, vai colidir com outro carro, enfim, né, vai cair de um prédio, né, antes do seu corpo físico colidir, 3 segundos antes da colisão, você conta 1, 2, 3. O seu espírito é desligado da matéria. Então, na hora do impacto, na hora do choque, você não sente a dor. Se você morre desse acidente, simplesmente você acorda do outro lado. E alguém do lado de lá precisa explicar para você que você morreu, que você desencarnou, porque você não sentiu. É como se você apagasse, dormisse por 3 segundos, né, antes da colisão. Então,
O que arrebenta no teu corpo físico não dói na sua alma, você não sente a dor. E isso é uma regra para todo acidente. Se você observar pessoas que voltaram de coma, né, que ficaram na experiência de vida e morte, depois voltaram à vida, elas contam que em um determinado momento elas se lembram que estavam vindo na estrada, depois não lembram de mais nada. Esse a partir daí não lembro de mais nada, eu não sei muito bem como foi, eu não lembro direito, eu não vi exatamente o que aconteceu, né? Esse não vi exatamente, não sei como foi, eu lembro até tal ponto, é exatamente o momento que a consciência é retirada, o espírito é desligado do teu corpo físico para não sofrer aquela colisão, né? Então veja bem, não sentiu nada, não sentiu dor nenhuma, né? Agora, se você fica consciente após o acidente, né? Fica uns dias ali até falecer, então você começa a sentir as dores do que causou, né, os ferimentos que vão te levar à morte. Mas você fica ali, digamos assim, popularmente dizendo, né, você fica agonizando, né, digamos assim. Então, você vai sentir essas dores, tá? Mas de modo geral, a doença promove mais, porque a doença ela vai arrastando por um período, né? Dores, condições, tratamento, medicação, médico, vai daqui, vai de lá, né? Ela conforme vai se agravando, vai causando mais efeitos colaterais no seu organismo. Então você começa a sofrer antes. O ato do desencarne em si, mesmo que por doença, ele não é feito de forma tão abrupta como no acidente, né? 1, 2, 3, seu espírito não está mais lá. Ele vai sendo desligado aos pouquinhos, mas é um desligamento suave, indolor também, tá? É uma preparação sutil, vai ali, como se estivesse esticando o cordãozinho até que ele se arrebente. Então, nós podemos concluir o quê? Dentro dessas duas condições que eu coloquei, a por acidente dói menos, viu, Tainara? Tainara Caroline perguntou pra gente, tá? Aí vai depender do seu karma. Se eu ainda tenho que sofrer para morrer, então o acidente pode me causar as dores e o sofrimento até eu desencarnar, porque eu sobrevivi ali por algum período. E no caso da doença, né, eu venho sofrendo os efeitos da doença anteriormente, até a data do meu desenlace, e no momento do desenlace pode ser muito sutil e eu não sofro ali naquele exato momento. Ou se eu sou um espírito muito apegado à matéria, que eu percebo a chegada da morte, eu vou sofrer pânico, eu vou ter medo. Eu conheci uma pessoa que na hora do desencarne dela, ela gritou socorro, ela entendeu que estava indo. Então é muito individual essa questão, é de um modo genérico, para pontuar a resposta, dentro do quadro que eu acabei colocando, o quadro de exemplos aqui, eu digo para você que a morte por acidente faz o espírito sofrer menos. Né? Talvez haja um sofrimento pós, né? Tudo depende de quanto o espírito é apegado à vida terrena. Porque aí quando ele já acorda do lado de lá, no caso de um desencarne, um desenlace abrupto, né? Que alguém precisa dizer a ele, que vai estar tudo estranho ao redor dele, você desencarnou, ele sofra, né? Acontece de alguns sofrerem. Que eles falam, nossa, mas eu desencarnei, não era a hora. Que ele não teve aquela preparação como é feita na morte por doença, né? Que a pessoa vai recebendo visitas espirituais, os mentores espirituais vão até onde a pessoa está, no leito da pessoa, seja internada, seja na sua casa, né? Então, cada caso é individual e tem relação com o karma. Mas vou repetir, porque professor é repetitivo, né? Não tem jeito. Então, para pontuar, eu repito. Dentro de uma visão genérica, a por acidente faz o espírito sofrer menos no momento do desencarne. Respondi sua pergunta, Tainara? Espero que sim. E eu vou passar para uma outra perguntinha agora, tá? Que não é relacionado à morte. Vamos ler aqui, tá? A Geralda de Fátima, ela pergunta como adquirir evolução espiritual e quem pode usar as guias. Guias é isso aqui, irmãozinhos. Tá dando para ver? Olha, né? É as miçangas, o colar de miçangas que
que tem uma identidade com o orixá, né? Cada guia tem uma cor, uma composição de contas, né? As miçangas podem ser maiores, menores, tem uma variedade e tem uma relação direta com a identidade do orixá, a cor dele, né? E aí ela pergunta quem pode usar. Geralmente a guia, ela é uma identificação, ela é um adorno de identidade do orixá. Ela não serve para puxar, trazer o orixá. O orixá, o guia, quando tem que descer no aparelho do médium, ele desce em qualquer condição, né? Ela é usada porque ela é um insígne da religião, do culto, da gira, de Umbanda, Candomblé, das religiões afins, dentro do culto, dentro do terreiro, dentro da roça, né? Dentro da tenda. Então, quem deve usar, primeiramente, são os médiuns para sinalizar a identidade do orixá. Geralmente, nós médiuns usamos as guias dos orixás e dos nossos guias, né? Das entidades que nós incorporamos. Mas, independente de eu incorporar ou não, se eu sou um cambono dentro da gira, eu posso usar. Então, médiuns trabalhadores usam as guias. Fora os médiuns trabalhadores da corrente, Geralda, vão usar as guias por determinação de consulta com o orixá, com o guia, tá? Vai usar o colar de contas, dependendo do mentor espiritual. Se ele pediu para você usar, você usa. Porque muitas vezes um preto velho, um caboclo, um exu, ele chega e fala para você, consulente, traz na próxima gira uma guia de exu, no caso se for um exu, uma guia de preto velho, se for um preto velho, ou verde, se for de caboclo. Traz uma guia para que a gente cruze, para você usar para a sua proteção. Então aí aquela guia, ela tem um significado, ela tem uma insígne de proteção para quem não é da corrente. Aí esta pessoa vai usar continuamente essa guia, que é para a proteção dela em todos os momentos. Ela vai tirar para dormir. E nem para dormir se ela quiser proteção durante a viagem astral enquanto dorme, tá? E aí tem todo um ritual, né? Vai cruzar, vai descarregar, se arrebentar o que faz, se faz outro o que faz. Então não seria de muito axé, o que não significa que não tenha validade. Mas não seria de muito axé você chegar numa loja, comprar uma guia aleatória e vestir, sem saber quem é o orixá do seu de cabeça, sem saber o que o guia pediu, qual o propósito de usar aquela guia. Entendeu, irmã? Então, nós recomendamos que você use a guia por prescrição do guia, do espírito que te consultou, do médico espiritual, tá bom? Espero ter podido responder essa pergunta sua. E a respeito da evolução espiritual, é um assunto bastante polêmico e também tem divergência de núcleos espiritualistas, ou seja, de centros espíritas, de terreiros para terreiros, né? Tem uma relação direta com a interpretação do dirigente espiritual. Eu considero evolução espiritual, evolução mediúnica, mediunidade, na medida em que você vai vivendo a tua vida prática e se desenvolvendo, ali adquirindo habilidades para resolver aquelas questões da sua vida, você vai evoluindo na tua vida prática, consequentemente você vai evoluindo espiritualmente. Agora, abrir a mente para a visão espiritual, que eu acredito ser essa a sua pergunta, né, de evolução espiritual, pontuada nesse seguinte, tem questões, comportamentos que podem te ajudar. Então, você estudar sobre a religião, ler artigos, vai aumentar a tua intelectualidade espiritual e contribui para você abrir a visão, contribui para que você possa, a partir então de compreender, de adquirir um conhecimento, evoluir também na direção do entendimento. Então, a evolução espiritual está diretamente ligada à aquisição intelectual espiritual, à aquisição de habilidades, ao desenvolvimento da tua vida prática, à aquisição de experiências ao longo da sua encarnação. Nunca paramos de evoluir espiritualmente. Não existe uma cota que vai determinar o seu grau de evolução e vai dizer que você já evoluiu bastante e já adquiriu conhecimento suficiente. Isso não existe. A cada degrau que subimos, aparece um novo, né?
quando nós aprendemos o básico, está na hora de irmos para o primeiro passo, para o primeiro nível, né, mais evoluído de conceitos, de ensinamentos daquele tema, daquela temática. E assim segue. As pessoas que já estão um pouquinho mais na frente, mais evoluídas que nós, elas já adquiriram uma maneira mais sutil de interpretar as questões. Como que eu digo isso? Às vezes eu acho um tremendo problema não poder sair na rua sem a máscara. Deve ser extremamente difícil, eu não consigo respirar, faz um cavalo de batalha. Já uma outra pessoa enfrenta o desconforto da máscara tranquilamente, acreditando que isso é passageiro, que é um momento importante, que você tem que cuidar de si, cuidar do próximo por uma questão de amor, de solidariedade e respeito. Para ela, o desconforto de respirar é tanto quanto para outra. A diferença é que uma enfrenta, então fica mais leve a condição. A que enfrenta mais, ela já está um pouco mais evoluída espiritualmente, porque ela está aprendendo a agregar valor e aprendendo a olhar o lado positivo de toda a situação. E é isso, irmãos. Se você gostou do nosso vídeo, dá um clique aí no joinha, sabe? Curte, compartilha. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber a notificação dos novos temas, dos novos vídeos. E a gente fica muito grato, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Namastê!